E agora o Edson ele vai falar, vamos começar pelo Edson, né, pessoal? Falar um pouquinho rapidamente para vocês, né, o porquê que ele escolheu esse tema e um pouquinho da matéria dele para vocês, tá bom? Tá, vamos lá, pessoal. Então, como eu falei aqui no início, sempre gostei muito sobre de Suméria. Inclusive, um dos pontos que ligou todos nós aqui foi o que linkou a gente, na verdade, desde o início, foi uma pessoa, certo? E eu comecei a ter contato com essa pessoa por causa do Sumério, do cuneiforme. Então sempre foi meu interesse, desde da primeira vez que eu ouvi falar em Suméria. Inclusive eu tenho até a tatuagem aqui em cuneiforme acadiano. Legal. E, enfim, eu sempre gostei muito desse tipo de coisa, e como geralmente a galera que segue a minha página sempre espera pelo cuneiforme, por algo de Suméria, Babilônia, algo do tipo, eu vejo meio que como uma característica, né, do meu canal, dali, do Contextologia, e eu achei que nada mais justo do que eu trazer isso agora nessa primeira edição aí, que é especial porque é o lançamento, né, da nossa revista. Então eu acho que precisava ter algo que é muito, por exemplo, o Mike, ele sempre foi um cara que ele sempre falou muito dos cataclismos. Eu não conhecia muito o trabalho do Flávio antes, mas agora eu estou conhecendo, estou gostando. O Derek eu já conhecia e ela está falando sobre o Egito. Então cada um abordou, acho que mais ou menos ali o tipo de linha de pesquisa e de assunto que é o que é mais ou menos um pouco da sua característica ali, né? Então, foi isso que eu utilizei de critério para escolher a matéria para a nossa primeira edição, né? E, enfim, é um assunto que as pessoas sempre me perguntam muito quando eu faço ou eu posto uma tradução sendo ela de algum site léxico, se for, eu sempre indico lá de onde foi. Se foi eu que fiz, eu não boto a fonte, porque o pessoal vem e pede assim, cadê a fonte? Eu falo, essa foi eu que fiz, né? E aí, se foi tu que fez, não, a fonte é a que está lá, pô. É o que está escrito ali, né? Agora, se tu quiser saber qual foi o léxico que eu usei para fazer aquela tradução, aí sim eu posso te dar a fonte desse léxico, né? Enfim, e mais ou menos esse tipo de linha de raciocínio em relação ao critério da revista. Eu acho que era o que eu tinha que falar de alguma coisa do cuneiforme, e como essa é um assunto que as pessoas sempre me perguntam, mas como é que foi? O que traduziram? Como é que o pessoal sabe a vocalização? Como é que isso? Como é que aquilo? Então eu resolvi trazer esse artigo que ele engloba mais ou menos tudo isso daí, né? Que é desde o início ali, desde o proto-cuneiforme, né? Antes do cuneiforme sumério, e vai indo ali ao longo de toda essa história aí, de mais de 3 mil anos de uso do cuneiforme. Obviamente, não tinha como eu citar todos os tipos de cuneiforme na matéria, porque senão seria a revista todinha seria só isso, porque tem muito, gente, muito mesmo, e as pessoas pensam o quê? Que cuneiforme é esse aí? É acadiano. E aí pensa, tá, beleza, isso aí é o cuneiforme acadiano. E aí pensa que o cuneiforme acadiano ele foi estático por todo o tempo que ele foi utilizado, sendo que não. Assim como a gente tem mudanças gramaticais hoje na nossa escrita, existia as mudanças, alterações no tempo deles também. Quanto mais o tempo ia passando, eles iam utilizando mais sendo sumério, sumerograma, e sendo qualquer outro que não seja o sumério, é logograma. E, enfim, iam mudando, eles iam usando mais esse um tempo, depois mudava um pouco do símbolo, depois aí vinha outro, por exemplo, depois, o acadiano. O pessoal pensa que é só o acadiano. Tem o Old Acadian, que é o antigo, aí tem o Mid Acadian, que é o que ficou ali pelo meio. Aí tem o Neo Acadian, que é já o babilônico. Aí o próprio babilônico também já vem em Neo-Acadian 1, Neo-Acadian 2, são vários períodos que hoje em dia a gente tem essa linha cronológica de acordo com essas tabuletas, que é o que a gente utilizou, inclusive, na decifração do cuneiforme em si, do cuneiforme sumério, no caso, né? Porque, como eu vou explicar aqui já já, o cuneiforme sumério ele é totalmente diferente do acadiano,
babilônico, que é um ramo do acadiano, do assírio, que é um ramo do babilônico, que é um ramo do acadiano, e por aí vai. E o sumério era totalmente diferente, e eles, quando se decodificou o cuneiforme pela primeira vez, não foi o sumério. Foi primeiro o acadiano, o elamita, o persa e tal. Depois, muito tempo depois, o pessoal foi entender o quê? Que eles estavam procurando no lugar errado. Por quê? Porque, assim como a gente já conversou até muito também sobre o Egito, Érica, sobre por que em alguns lugares tem inscrição e alguns outros não tem e tal. Também tem muita gente que não entende isso, pensa que em toda a história do Egito, pô, a galera não entende. Egito, Mesopotâmia, o pessoal não entende que essas civilizações eles tiveram mais tempo de cronológico de vida do que a gente tem hoje na nossa civilização de antes de Cristo ou antes da Era Comum, ou depois, no caso, né? Então o pessoal pensa que, porra, se a gente muda em 10 anos, pô, a cultura, a ideologia e algumas coisas, tu imagina, em 3.000 nunca seria uma coisa estática. Então, houve tempos em que tal lugar era feito, eles escreviam aqui, no papiro, vamos dizer aí, em algum lugar eles ainda já escreviam na parede, em outros lugares escreviam na tableta e tal. Inclusive, a gente sabe que foram encontrados vários tabletes em cuneiforme lá em Amarna, né, em Elefantina também, no Egito. Então, a gente vê que, inclusive, eles utilizavam também textos em outras línguas também para descrever. E esse é um dos pontos da matéria. Esse interesse que uma cultura tinha em preservar o conhecimento dos anteriores a ele, dos ancestrais deles. Por mais que não fossem ancestrais de sangue, eu digo assim, a região ali mesopotâmica, quem estava ali antes, o que eles acreditavam, o que eles diziam, a gente só sabe hoje sobre essas traduções exatamente porque foi preocupação deles, pensando, não, eles fizeram o que a gente está fazendo hoje aqui, só que sem computador, sem tecnologia aparente, assim, pelo menos. Eles fizeram isso analisando, estudando e escrevendo nas tabuletinhas deles lá. O que era isso daqui em sumério? Os acadianos lá. Isso aqui era cadeira, e ele ia lá, tá? Char, cadeira, não sei o quê. E por aí vai, enfim. E tudo isso começou, como eu começo aí na revista falando, o crescimento, o surgimento da assiriologia como uma matéria oficial, uma área oficial da arqueologia, porque já se conheciam muitos indícios de Suméria, de Mesopotâmia, mas até então não era algo que tinha pouco material e pouca gente interessada em estudar aquilo, porque era pouco ainda, não tinha muito. Eu vou viajar lá para o Iraque para chegar lá e estudar 3, 4 tabuletinhas, que eu não sei nem o que dizem, não sei nem que língua falam, né? Então, já se tinham evidências, indícios há muito tempo, mas a partir de lá, por mais ou menos 1870 e pouco, 72, como a gente cita, essa minha matéria, o que mais vocês vão ver vai ser data de quando algo foi encontrado e de quando alguém falou alguma coisa sobre algo, mas enfim. Em mais ou menos 1972, 872, a arqueologia começou-se a encontrar tantas coisas arqueológicas, evidências arqueológicas e inscrições nesse tipo de escrita cuneiforme, que houve a necessidade de criar um ramo da arqueologia que ele precisava sim existir e ser importante, porque assim, agora sim tinha muita coisa aparecendo, muita coisa surgindo. Então, enfim, um dos pontos também que a gente tem sempre que entender, o pessoal não sabe, quando tu fala assiriologia, o pessoal pensa que é o estudo da Assíria. Não. A assiriologia ela é o nome que deu-se ali, porque na época que ela, como eu estou falando, virou uma área oficial da arqueologia, tinha muito mais coisa assíria já identificada. Então, virou o nome assiriologia, mas é o nome que se dá para o estudo de toda a Mesopotâmia antiga, entendeu? Suméria, Acádia, Babilônia, Hitita, tudo, persa. O nome que se dá para o estudo disso academicamente é a assiriologia, certo? E aí você se especializa, obviamente, na cultura que você mais se identifica ali dentro da assiriologia, né? E como eu falei,
antes da Siriologia virar, se tornar uma matéria oficial, ela já tinha vários indícios, como eu falei desde antes. Em 1813, mais ou menos, foi uma das primeiras vezes que eles encontraram. Eles já tinham tabuletas, obviamente, né, cuneiformes, só que quebradas. E aí eles começaram. Foi a primeira vez que eles encontraram. Não lembro se foi o Rasmus Ras, que é o nome do cara, que encontrou a primeira vez uma inteira. Então, pela primeira vez, tu tinha realmente a ideia de como era uma tabuleta em cuneiforme, que inclusive não era nem esse nome dado ainda, eles não tinham um nome para dar para aquela escrita, mas tu tinha como ver pela primeira vez uma inteira na tua frente, né? Sem estar quebrada, sem faltar uma parte, por mais que tu ainda não soubesse o que ela dizia, mas pelo menos ela estava inteira. É o primeiro ponto para tentar se entender, né? E, enfim. E aí, isso foi se eu não me engano, é Tel Mukayard, o nome do sítio arqueológico, que é lá no Irã, né, perto de Basra, uma antiga cidade lá também. E enfim, aí, a partir daí, começou-se ali a ter uma urgência de quem? Dos pesquisadores, dos arqueólogos, porque muita gente pensa o quê? Que o historiador e o arqueólogo ele está sempre preso numa corrente, que ele nunca vai poder sair, e se ele sair, ele não vai crescer na carreira dele, ele sempre tem que falar o consenso. Isso é mentira, cara. Todos os PhD, mestre em História e Arqueologia que eu conheci e conversei, todo mundo sonha em mudar os livros de história. Todos eles sonham que seja ele o cara que descubra, que faça a descoberta, que vai mudar tudo o que a galera está dizendo, reescrever o livro de história. Quando não dá para a teoria, no caso, qual que seja que ele está tentando defender, quando ela não obedece esses critérios, que é como o Mike falou mais cedo, os critérios arqueológicos, históricos, científicos, geralmente essa teoria ela não consegue chegar a esse patamar de virar uma teoria vigente ou ser o consenso, como a gente fala. Isso não quer dizer que ela seja falsa. Isso quer dizer só que até então não existe algo material concreto que indique que é aquilo, entendeu? Então a gente tem que gerar essas conclusões de acordo com esses caquinhos, essas evidências. E aí o que o pessoal geralmente faz? Eles não encontram essas evidências e aí eles tentam criar explicações na cabeça, e às vezes, inclusive, criando até alguns argumentos e tal, adicionando alguns fatos. E muitas das, como a gente falou mais cedo, eu sempre gosto de desmitificar as coisas, e quando tu vai fazer esse trabalho, tu acaba indo o quê? Tô vendo um vídeo do cara que tá afirmando tal coisa, aí ele deu um dado lá, não, dia tal, não sei o que, aconteceu tal coisa. É muito simples tu saber se aquilo aconteceu ou não, tu vai ver se tem registros daquilo. Se não existem os registros, provavelmente isso foi algo que aquela pessoa utilizou como alguma falácia para sustentar uma teoria. E, enfim, se não vou mudar o ritmo, o assunto todinho para falar sobre a matéria. Comecei a falar disso por quê? Porque é importante a gente entender que esse tipo de mudança de critério, ele existe desde o início dessas áreas, tanto a siriologia quanto qualquer outro tipo de área histórica ou arqueológica. Elas obedecem esses critérios exatamente para a gente saber o quê? Saber quando, por exemplo, se não houvesse esses critérios, eu vou citar, já teve um cara, como é que era o nome dele? Joseph Halevi, tem na matéria aí também. Esse cara, ele foi um dos que afirmou que a Suméria não existia e que o cuneiforme sumério foi forjado. O pessoal tinha já achado alguns assírios, acadianos e tal. E aí ele pegou e falou, não, isso aqui não existe, nem tá. E outro cara, o Júlio Zoppert, que ele foi lá e falou, não, isso aqui existe, e eu traduzi, tá aqui. Pegou e mostrou. Então, se não houvesse esses critérios de validação, ia ter talvez a teoria vigente hoje, se o Alpert não tivesse conseguido decodificar o sumério em si,
talvez a gente nem soubesse qual é aquele povo ou o que estava escrito ali. Porque só se soube o que era verdade, o que tinha comprovado de arqueologicamente sobre aquela língua, historiograficamente, no caso, sobre aquela língua, quando esse cara chegou lá e comprovou, tá aqui, existe sim, e eu estou obedecendo todos os critérios arqueológicos, historiográficos, tá aqui, estou satisfazendo todos eles, então eu vou afirmar, o que ele fez? Ele até, inclusive, eu digo na revista, ele disse assim, que eu não posso afirmar qual é o nome desse povo, mas eu sei que ele foi um povo que existiu e que a linguagem deles era uma linguagem boa, de tipo assim, ela poderia ser usada para passar qualquer mensagem que a gente pode usar na nossa língua. No caso, na época deles era o inglês lá, em 1800 e pouco. Então, esse cara, ele foi o Oppert, no caso, né? É por causa dele que hoje em dia a gente consegue estar lendo um cuneiforme qualquer que seja. Obviamente, como eu vou citar já já, teve outros estudiosos também que trabalharam no acadiano, no babilônico, no hitita, no gútio, no Urian e vários. Mas em relação ao sumério, é por causa desse cara, do Oppert. E ele só conseguiu convencer a academia que existia aquilo e que estava ali a tradução e que ele tinha embasamento na tradução, nessas listas gramaticais, obedecendo esses critérios. Aí, então, por isso que eu comecei a falar dos critérios. Mas, enfim, voltando ao assunto do cuneiforme em si. Foram sendo descobertas várias outras tabuinhas, né? Lá em, acho que foi 1920, foi em 1920 que o Leonard Woolley descobriu lá nas ruínas de Ur mais de 35 mil. Então, eram vários objetos, tabletas, armas, enfim, vários utensílios normais e tabuletas com inscrições. Mais de 35 itens, e 35 mil itens no caso. E muitas dessas tabuletas, que foi encontrado inclusive também cópias depois, posteriormente, lá na biblioteca de Assurbanipal, em Nínive, né? Que também ajudou muito a gente hoje em dia a conseguir traduzir o cuneiforme. E aí eles descobriram. Aí teve também lá em 1900, isso era em 1920, em 1922, 2 anos depois, o Herbert Weld Blundell descobriu o Weld Blundell Prism, que é mais conhecido como a lista de reis sumérios. E isso aí foi quando esse cara descobriu isso e ele traduziu e falava de um dilúvio, falava de uma arca, isso explodiu, entendeu? Virou... a galera começou a estudar aquele tipo de escrita depois disso, querendo comprovar passagens bíblicas, porque falaram, mano, se eles falaram do dilúvio, tem uma arca, então provavelmente tem outras escrituras deles aí que falam de outros pontos que tem na Bíblia, então eles podem comprovar para a gente que a Bíblia está falando a verdade e tal. E aí, grande parte desse entusiasmo, dessa urgência de se aprender o cuneiforme e traduzir, foi também por essa parte de muitos estudiosos, a maioria tinha muito padre, frei, que estudava para traduzir, para aprender, para ele chegar e comprovar que a religião dele estava correta, sendo que não comprovaria, mas mesmo assim, na cabeça deles, era o que faria sentido, né? E enfim, a 1922 foi a explosão quando eles descobriram a lista de reis sumérios, o Eldblanda Prism, e a partir dali, pronto, aí a ciriologia deslanchou de vez mesmo e teve muita gente aprendendo cuneiforme, traduzindo, e aí até hoje isso vai. Uma das coisas, isso está acontecendo, inclusive, uma das coisas que a gente também sempre tem que levar em consideração é que muita gente pensa que o cuneiforme é uma língua, certo? O cuneiforme não é uma língua, gente. O cuneiforme, ele é uma forma de se escrever uma língua. Assim como a gente usa o nosso alfabeto aqui com um lápis ou uma caneta e a gente escreve em português, a gente escreve em inglês, a gente escreve em latim, em espanhol, usando as mesmas letras, é um tipo de escrita. Eles utilizavam esse tipo de escrita em formato de cunha, botando lá na tabuletinha de argila, porque era o tipo de escrita que eles tinham. Eles não tinham um lápis, um papel e caneta para
para fazer o desenho que eles quisessem, então eles utilizavam o que era mais utilizado ali na época da Mesopotâmia. Inclusive, antes disso, com o protocuneiforme, que eu também cito na matéria aí. Gente, o que eu estou falando aqui está de maneira muito mais especificada e detalhada, obviamente, na matéria. Isso aqui que eu estou dando é um simples resumo ali sobre... Até porque se a gente for falar de tudinho, não vai dar nem tempo, vai ficar 5 horas de live, então é um resuminho, mas vamos lá, vamos continuando. Então, o cuneiforme não é uma língua, ele é uma maneira de se escrever uma língua. E ela foi utilizada por diversos povos dessa cultura mesopotâmica e de outras, inclusive, como a gente falou que tem texto em egípcio, que é cuneiforme, tem texto esqueci esqueci, tem várias outras, em turco, como era o nome do Anatólico, naquela região da Anatólia ali, são encontrados textos de cuneiforme e não era na Suméria, né? Então, a gente sabe que foi uma linguagem que ela foi utilizada por diversos povos e culturas para escrever as suas línguas, né? Para registrar suas línguas, independente de qual fosse o interesse na hora, às vezes era para registrar. Em alguns lugares, o cuneiforme começou a ser utilizado para registrar trocas e vendas, coisas administrativas, em alguns para registrar mitologia, crença, religião, em outros para isso, em outros para aquilo. E por aí vai. Esse é um ponto importante, sempre lembrar. Cuneiforme nunca falha assim. A língua cuneiforme, a linguagem cuneiforme, não. A língua, tem a língua suméria, tem a língua acadiana, tem a babilônica, todos eles utilizavam a escrita cuneiforme para escrever suas línguas. Essa aí é uma das coisas que muita gente não entende, não tem ideia, mas enfim. E como que começou essa tradução dos cuneiformes, não o do sumério, mas o dos outros tipos, como eu expliquei aqui no início, né? Começou-se essa tradução pelo elamita, pelo persa e pelo acadiano, com umas inscrições que elas estão encontradas no Monte Alvand, que é no Irã, e perto do Monte Zagros também. Inclusive, muito citado em vários tabuletos cuneiformes, né? Com o nome de Kikur, Kikur, que era o nome que eles davam para os Montes Zagros na época, né? Enfim. E lá eles encontraram umas inscrições que elas foram, obviamente, na época ainda não se sabia, mas elas foram feitas pelos persas, lá em mais ou menos, acho que 700 e pouco, antes da Era Comum, 600 e pouco, e eles viram que tinham 3 colunas nessas inscrições. O nome é Inscrições de Ganginamé, lá no Monte Alvand. Então, eles viram que tinham 3 seções, e eles perceberam que entre essas 3 seções, os sinais eram diferentes, os logogramas, sumerogramas, eram diferentes. Então, eles pensaram assim, se a gente tem 3 inscrições aqui, que elas estão em línguas diferentes, isso aqui a lógica é assim, que isso aqui seja o mesmo texto. Por quê? Porque eles teriam 3 textos diferentes em 3 línguas diferentes. Não faria sentido. Então, a lógica seria o quê? Então estão falando a mesma coisa, agora a gente só não sabe o quê. Né? Vamos pesquisar, estudar e vamos atrás. E aí começou os caras que a gente cita aí também na revista, tem o Frederick Hintz, tem Rick Rawlinson, alguns tem foto, tem nome deles aí na revista tudinho. E esses caras, eles começaram a se interessar por essas inscrições e a tentar decodificar de algum jeito, só que eles ainda não sabiam qual era aquela língua, as 3 línguas, nenhuma delas eles sabiam. Então, houve toda uma movimentação ali acadêmica em relação a isso para tentar se localizar algum tipo de língua ou escritura, no caso, que tivesse aquele tipo, pudesse ser comparada de algum jeito. E aí foi quando entra as pedras, as tabletas da biblioteca de Assurbanipal, que a maioria era escrita em assírio, mas depois de um tempo eles descobriram que não era tudo em assírio como eles pensavam, mas que tinha assim várias tábuas com inscrições em assírio e
em outras línguas também com cuneiforme, sendo ela suméria, acadiana, qualquer outra que for, como eu falei para vocês mais cedo, porque existia, isso era comum e existe até hoje, essa... Caiu, Flávio? Foi, o Flávio caiu, mas ele deve estar voltando. É. Então, houve aí toda essa... Não, então vamos aprender, vamos tentar e tal, não sei o quê. E aí descobriram-se que essas linguagens, essas inscrições encontradas na biblioteca de Assurbanipal, elas eram parecidas, então podia ter ali algo, podia não ser a mesma língua, mas podia ter algum tipo de... Até que eles encontraram escrituras persas Voltou. na Boa. Até que eles encontraram escrituras persas na biblioteca de Assurbanipal. Então, foi quando ele falou, opa, essa daqui tem lá naquela pedra lá de Gandinamé, isso daqui a gente dá para... Então, eles levaram, analisaram o que tinha escrito nessa tabuleta, né? E a partir daqueles símbolos, eles foram ver. Beleza, a gente sabe que essa língua é aquela, agora bora ver quais símbolos tem aqui que tem nessa escritura aqui. E aí eles foram fazendo isso. Né? Isso em uma, só na primeira, que era a peça, né? E aí foram fazendo, e aí eles foram acabando descobrindo certos padrões. Ó, descobri qual esse logograma aqui significa isso, né, para eles aqui significava isso, então o correspondente dele na segunda inscrição também significa isso. E esse aqui é o jeito que se escreve ele, certo? E, em resumo, é assim que se faz a decodificação de qualquer língua que exista. Isso quer dizer que exista, mas não seja conhecida, no caso, né? São esses parâmetros que um filólogo vai utilizar para tentar traduzir uma língua que ainda não é conhecida. Ele vai tentar achar padrões, identificar quais são esses padrões e aplicar eles aonde ele está querendo entender ou traduzir ali. E, enfim, isso foi acontecendo e eles, pô, beleza, descobriram que era persa a primeira inscrição, descobriram que ela falava do rei Dário lá, e do Xerxes, inclusive muita gente fala Xerxes, porque é com X, mas a pronúncia certa desse rei lá do filme do 300, do Leônidas lá, a galera fala Xerxes, mas o jeito certo de se pronunciar é Xerxes. Isso na pronúncia persa, né? E, enfim, falava dele, falava de Dário, do pai dele e tal, e aí eles falam, pô, beleza, a gente descobriu tudo que tem nessa primeira inscrição aqui, e se a gente sabe que todas elas são o mesmo texto, agora o único trabalho que a gente tem é utilizar esses padrões que a gente identificou aqui em cada uma dessas outras duas inscrições, e a partir daí a gente vai ter pelo menos saber que todas essas palavras que estão na primeira aqui, a gente vai saber qual é nessa daqui e qual é nessa daqui também, certo? E aí foi-se acontecendo toda essa análise, esse estudo, e que está muito mais detalhado do que o que eu estou falando aqui no artigo, né? E eles descobriram que a outra descrição era chamada New Elamite, que é o Elamita moderno, e a outra era o grande famoso escrita língua babilônica, que nesse caso é um dos ramos do acadiano, né? O Old Akkadian. Então, Neo-Akkadian, no caso. Tá tudo bem especificado na revista. Então, enfim, quando eles descobriram qual eram essas três inscrições, em qual língua elas estavam, e o que elas diziam, foi muito fácil quando se identificou. Eles voltaram no porão de museu, em tudo que tinha, e foram indo, pô, agora que a gente já tá aqui, ó, agora desbloqueou um monte de coisa que a gente pode ler. Porque antes isso tudo era um monte de pedra que ninguém sabia o que estava escrito. E agora a gente tem uma dica de como começar. A gente já descobriu, uma não, três no caso, que eram já 3 tipos de cuneiforme que eles estavam. Então, esse trabalho foi o resultado de mais de 200 anos de muita pesquisa, muitas pessoas olhando pedrinha por pedrinha, símbolo por símbolo, e anotando e tal, isso e aquilo. E, obviamente, tem os nomes de pesquisadores mais famosos não, que contribuíram mais, mas, obviamente, tem muitos que não daria para eu citar todos aí na matéria, que contribuíram também nem que fosse com um logograma, com um sumerograma, já é uma ajuda para te passar uma mensagem em uma língua morta, no caso, né?
Então, tudo isso foi acontecendo e tal, e aí, beleza, essa foi a parte de como os 3 primeiros tipos de cuneiforme foram decodificados. E aí depois vem a segunda parte que eu falo na matéria, que é exatamente sobre o cuneiforme sumério, que notou-se que era totalmente diferente do tipo de escrita que estava nessas outras 3, ou seja, nessas outras 3 que eles pegaram, elas não ajudavam eles ali, no que se tinha registrado ali, já catalogado e traduzido, elas não ajudavam eles a decodificar essa outra, né? Então, foi algo que para eles foi uma pedra no sapato. E então veio um desses caras, que como eu falei aí, o Joseph Halevi, e disse: não existe essa inscrição, isso aí foi inventado, o pessoal começou a descobrir aí, alguém quer fazer seu nome, quer dizer que descobriu e tal, o cara forjou isso daí. Não existe e tal. E para vocês verem como é que é esse tipo de fomentação, a pessoa sendo inteligente, por mais que ela esteja errada, ela consegue muito bem criar todo um panorama, todo um contexto que satisfaça quem está lendo, quem está ouvindo. Esse cara fez um artigo científico comprovando, tipo, evidenciando, na verdade, ao ver dele, né, evidenciando que aquilo era falso e que a Suméria não existia. E esse era um artigo científico. Aí entra muito naquela parte que o pessoal fala, tá vendo aí? Tá vendo? A ciência, a história, a arqueologia tá errada, ela já teve errada várias vezes, sempre mudou e tal, não sei o quê. E as pessoas esquecem de que todas as vezes que ela mudou utilizando a nova teoria, que ela satisfez melhor os critérios que a primeira não satisfez inteira. Então, assim, cientificamente, historicamente, arqueologicamente, se comprova um erro utilizando os mesmos critérios que o cara que errou também utilizou, só que ele talvez não tivesse a palavra certa, a evidência certa, o argumento certo. Enfim, e aí esse cara fez isso, disse que não existia o cuneiforme, e aí veio o Julius Hopper, que eu falei para vocês mais cedo também, que é o nome da parada dos sumérios, da tradução, no caso, do cuneiforme sumério, e ele disse, não, isso daí existe, sim, e eu já traduzi umas, e eu estava só estudando, como o Mike falou, são estudos para sair um artigo científico, não é coisa que tu vai fazer em 1, 2 meses, não, isso demora no mínimo 1 ano para te fazer um artigo científico, e aí tu pega a corroboração de vários pesquisadores de várias áreas e tal, reúne todas ali, inclusive tu cita as que não corroboraram contigo, porque tem que haver também a contraparte em um artigo científico, e por aí vai. Aí o Albert fez o artigo dele, científico, comprovando que aquela escrita existia, que ele tinha, sim, conseguido traduzir ela, e que ele tinha utilizado o mesmo sistema que o Hinks e o Rawlinson usaram lá atrás, né, nas inscrições de Gandinamé e de Berrinston, que também cito também as inscrições de Berrinston aí na revista, mas se eu vou falar dela aqui agora vai ficar muito grande. E, enfim, eles foram discutindo academicamente ali, fazendo seus artigos, até que ficou comprovado que existia, que ele conseguia ler mesmo, e ele falou que usou o mesmo sistema de decodificação que os outros tinham usado, só que ele tinha feito isso no lugar certo, porque estavam procurando o quê? Como encontraram lá na Pérsia essas grandes murais, que é a de Gandinamé e de Berrinston, eles pensavam assim, pô, esse pessoal aqui, então, escrevia nos murais, em paredes, em estátuas, esse tipo de coisa. E o Oppert foi lá e procurou onde? Nas tabletinhas pequenas, que estavam guardadas, que tinham sido encontradas na biblioteca de Assurbanipal. E aí ele viu que existiam várias delas, que tinham essa característica que as inscrições de lá tinham também. Elas tinham estilos diferentes de cuneiforme na mesma tabuleta, ou seja, provavelmente aquilo era um léxico. Aqui dizia, essa aqui era o cuneiforme acadiano já identificado, babilônico, no caso, já identificado, e esse daqui é aquele mesmo cuneiforme que ninguém sabe qual é. Travou minha imagem aí? Vocês estão me ouvindo de boa? Sim, tá ótimo. A minha imagem está travada aqui, tá aí para vocês também? Agora travou. Tá travada mesmo. Congelou.
Vamos esperar, mas dá para ouvir de boa, né? Mas a voz tá fluindo, tá perfeito. Não, então eu vou continuar aqui, depois destrava aí. Então, ele utilizou o mesmo sistema, olhando e viu que haviam várias tabuletas que elas tinham aquela escrita diferente, que ninguém sabia qual era, e não era acadiano, e não era babilônico, e não era hitita, não era persa. E aí eles ficaram assim, pô, então, ele ficou assim, ele e a equipe dele, obviamente, ficou, tá aqui, então vamos trabalhar nisso daqui. E eles ficaram anos e anos trabalhando, fazendo listas, identificando esses padrões que eu falei que os outros identificaram lá no início também, nas outras inscrições. E quando eles apresentaram o artigo deles, não houve mais dúvida para ninguém sobre qual era aquele povo. Eles eles já apresentaram a tradução, as traduções, no caso, de várias tabuletas, situando o tempo delas ali. Obviamente não existia teste de carbono 14 e tal, mas eles já tinham como, pelo que já estava sendo dito por eles ali nas tabuletas, eles sabiam o que aquele povo dizia sobre si. Então era muito mais fácil tentar situar eles na linha histórica, porque depois, sim, foi se encontrando resquícios e evidências em outros sítios arqueológicos sumérios, acadianos, babilônicos, que comprovaram arqueologicamente o que algumas daquelas inscrições diziam, né? Então, eles sabiam como hoje já datar aquele povo, e obviamente o local não precisava, tu encontrava lá, pô. Tu estava encontrando lá na Suméria, então obviamente aquele povo morava lá. Então deu-se o nome de Sumérios, porque depois, já de acordo com o estudo acadiano, eles viram que os acadianos chamavam os sumérios de Sumeru, e aí virou o termo que a gente chama de Sumério hoje, vem do acadiano Sumeru e tal, e por aí vai, enfim. E eles aprenderam tudo isso ali, como eu falei aqui, muito mais detalhado aí na revista, vocês vão ver aí. Enfim, esse foi o resumo da tradução, e depois disso, na matéria, vocês vão ver também uns exemplos de cada um desses tipos de cuneiforme mais citados, do acadiano, do elamita, do babilônico, do hitita, do persa. Lá vocês vão ter as imagens e o textinho embaixo dizendo como tu identifica cada um daquele tipo de cuneiforme ali. E é mais ou menos isso daí a matéria, gente. Foi um resumo, que eu acho que até foi grande para um resumo, mas está muito melhor, muito bem evidenciado aí, detalhado na matéria, e espero que todo mundo goste aí. A matéria tá enorme, a matéria do Edson, bem completa, né? Exato. Muita informação, pessoal, muito conhecimento, realmente.